Tá gravado. Tá, podemos começar. Então, eu já começo direto, né? Não precisa apresentar nada, não. Então, boa tarde, gente. Eu sou o João Vitor, monitor do NEBI. Esse é o professor Fábio. Essa oficina é intitulada de Saúde da População Negra e Análise de Dados. E esse é o professor, doutor e professor Fábio Ferreira, que compõe o corpo docente do campus Paracambi. Ele atua na graduação e no ensino médio e técnico do campus. E ele vai dar essa oficina pra gente. Obrigado, professor, inclusive, por estar aqui fazendo isso. Obrigado, João. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de todo mundo aqui. Dizer que é uma honra, finalmente, fazer parte, apresentando, né, alguma coisa no NEABI, embora eu já esteja na casa há até mais tempo do que o NEABI, é a primeira vez que eu vou efetivamente participar com alguma contribuição. Muito feliz por isso, porque sempre quis participar, mas por uma série de razões nunca estive plenamente envolvido. E quando a Joyce me fez o convite, por volta de um mês atrás, um pouco mais, ela falou: Fábio, fala alguma coisa aí de dados estatísticos, para que a gente tente ver de uma forma, como que, por ser visto de uma forma tendenciosa esses gráficos, às vezes o racismo está por trás dessas informações, enfim. E aí, num primeiro momento, aceitei, até por querer já há muito tempo participar, e achei que não fosse algo tão difícil de encontrar, né, material. Então, imaginei que fosse ficar na seara da matemática e que está tudo certo, né? Aí, vou começar a apresentação aqui. Só que, conforme eu comecei a pesquisar, num primeiro momento vi que não era tão simples encontrar o que eu queria no primeiro momento, né? A impressão inicial que eu tive do que iria fazer, até porque não é uma coisa que está dentro da minha área falar sobre esse assunto, embora me interesse até por eu me sentir parte dele, né? Então, mas felizmente eu percebi que para tratar de saúde, né, em especial da população negra, mesmo que eu tente, a partir de dados estatísticos, fazer isso, para usar um pouco da matemática, eu tive uma surpresa interessante, ao mesmo tempo, em perceber que não era exatamente o que eu iria fazer. E aí foi justamente a partir de um artigo que eu recebi, da Andresa, né, que é uma das mediadoras, que é dessa autora, a Fernanda Lopes, uma doutora em saúde pública, que durante um tempo atuou nessa instituição, o Fundo de População das Nações Unidas, que é uma espécie de filial da ONU aqui no Brasil. E aí, na definição que ela dá para a saúde, e aí a gente está vendo uma especialista da área, né, ela fala que, vou ler aqui, no primeiro momento já falo que, assim, no início eu vou precisar de alguns textos, e aí espero que isso não canse vocês, mas é porque determinadas coisas que eu vou precisar falar aqui precisam ser verbalizadas, precisam ser textualizadas para que a gente possa entender. Então, ela define saúde como conjunto de condições integrais e coletivas de existência, influenciado pelo contexto político, socioeconômico, cultural e ambiental. E aí ela quebra completamente aquela minha ideia inicial quando ela continua aqui, né? Desse modo, mostra que os estudos sobre desigualdades, disparidades ou iniquidades em saúde devem ir muito além da comparação de dados estatísticos, uma vez que o racismo nem sempre se apresenta de forma explícita e mensurável nas interações sociais. Então, só isso daí ela quebrou completamente aquela ideia que eu tinha inicial, mas que, em vez de ser algo ruim, eu vi como um fator positivo, porque me permitiu ter uma abordagem muito mais, ao mesmo tempo complexa, mas muito mais abrangente de um assunto que é complexo por si só, né? E aí a gente teve até já uma boa ideia disso nas atividades que a gente já previu de manhã, e fiquei muito feliz de ter visto na fala do Israel, principalmente, muita coisa do que eu vou procurar conversar com vocês aqui. E aí, o que me chamou a atenção, né, na definição dela essas outras duas coisas que eu destaquei, que ela fala que é preciso analisar as diversas experiências vivenciadas por negros e não negros
numa dada condição social, e aí considerando uma série de fatores, né? Por isso ser tão complexo falar de saúde. Considerando sexo, idade, região de moradia, educação, origem familiar, ocupação, renda, orientação sexual, filiação religiosa, suas capacidades e incapacidades, sua rede social e suas possibilidades de acesso aos serviços e bens sociais. Então, o que me chamou muito a atenção foram essas duas últimas coisas que eu destaquei, que acho que para falar de saúde, independente do tipo de classe social, né, que a gente está falando, a gente tem que estar muito atento a esses dois itens, esses dois condicionantes, que são as experiências vivenciadas e as possibilidades de acesso, porque isso caracteriza muito mais a forma como essa pessoa vai ter a sua saúde determinada a partir de alguns dados, do que simplesmente eu fazer a leitura de um gráfico, e aquele gráfico ele pode ter diferentes formas de construção e interpretação baseado apenas nos números. Um pouquinho mais de texto aqui, mas se justifica, e fiquei feliz também, justamente pelo que eu falei da fala do Israel pela manhã, no sentido de que eu não vou ler tudo, mas o que está caracterizado aqui é aquela falsa ideia que às vezes muita gente tem, de que a gente pode associar sempre o motivo de uma determinada doença, ou muitas vezes, baseado nas características genéticas de um grupo, né? E aí, às vezes, até por uma forma de você justificar uma omissão por parte do governo, de quem tem poder para tomar alguma atitude, associar alguma enfermidade de um determinado grupo por questões genéticas. E aí a gente viu... aqui nesse texto fala muito disso, que assim, muito mais do que questões genéticas, o ambiente e estilo de vida comum de pessoas de uma mesma família determinam o motivo delas terem, de repente, determinadas doenças. Então, não é por uma questão genética, até porque você vai ver que não é só dentro de uma mesma família, e sim, normalmente, dentro de um grupo que habita uma determinada região, com as mesmas condições de vida, de subsistência, enfim. E aí tem esse outro destaque, de dizer que a melhoria das condições de vida se relaciona com a redução de muitas doenças, sugerindo fortemente que elas não são, sobretudo, genéticas. Ou seja, uma coisa que desconstrói essa imagem da genética muito associada às enfermidades é perceber que quando há uma melhoria na vida, há uma queda natural, né, de enfermidade, de doenças, enfim. E aí um dado que eu desconheci, que fiquei muito feliz em descobrir, foi essa afirmação mais abaixo, de que a ciência demonstrou que, do ponto de vista das ciências biológicas, a maior variação genética entre indivíduos com características fenotípicas semelhantes do que aqueles com fenótipos diferentes. Ou seja, isso desconstrói completamente aquela ideia da gente associar raça a uma questão geográfica, né? E isso está muito mais associado a um construto social, né? Onde só faz sentido a gente falar de raça, até porque, se a gente for falar entre humanos, existe só a raça humana, né? Mas, como se destaca no final aqui, o consenso que há é que o uso da variável raça, cor, poderá ser útil apenas como marcador do risco de discriminação ou de exposições sociais. Aí sim faz sentido. E aí eu já estou fazendo esse alerta, porque a partir de um dado momento eu vou começar a mostrar uma série de tabelas, de gráficos aqui, distinguindo, né, grupos por raça, mas muito mais associada a essa ideia, uma ideia fenotípica, uma ideia de discriminação e desigualdade. E aí, uma última citação que vai de encontro a essas coisas que eu falei agora, é de que nos Estados Unidos, estudos que relacionam raça com disparidades sociais nos resultados de saúde, demonstram que essa variável é um importante preditor do status de saúde, haja vista negros estarem em desvantagem quando comparados com brancos, na maioria dos indicadores de status econômico e de saúde. Ou seja, não tem como, né, desvincular uma coisa da outra. Então, como eu disse lá, principalmente na fala da Fernanda Lopes, eu vou tomar como condicionante para tentar entender o que justifica a gente ter a condição da saúde da população negra que a gente tem atualmente, baseada nesses dois principais condicionantes: as experiências vivenciadas pelo povo negro e as possibilidades que ele teve ou não de acesso a serviços e bens sociais. Tá? Então, essa vai ser a estratégia. E aí, para que a gente possa fazer isso, eu entendo que a gente tem que começar do começo, né? Porque
para que a gente possa entender desde o início como que foi a recepção, né, desse grupo, como que, por exemplo, brancos e negros que acabam chegando ao mesmo tempo, né, praticamente aqui no Brasil, e aí a gente tem que falar de uma expressão, né, de um termo que está sendo muito utilizado atualmente, mas que muitas vezes a gente não sabe exatamente o significado, que é a diáspora africana, né, e que como está escrito aqui, não, essa imigração forçada dos africanos, a partir do tráfico negreiro, né, transatlântico, onde esses fluxos forçados foram nessas embarcações que eu não sei se muitos já ouviram falar essa expressão, que são os tumbeiros, né, e entender o porquê que recebe essa expressão é um pouco chocante de saber. Eu ouvi a expressão, até por gostar muito de carnaval e alguns sambas enredos utilizarem, mas não sabia o seu significado. E aí, continuando aqui, estima-se que durante todo esse período, né, em torno de 350 anos, 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, e em especial no Brasil, por volta de 5 milhões. E aí, assim, lendo esse livro que eu recomendo fortemente, do Laurentino Gomes, O Escravidão, volume 1, fiquei sabendo agora recentemente que o volume 2 foi lançado também, né? Ele traz esses dados que são, assim, muito fortes, na minha opinião, né? Que estima-se, primeiro, que por volta de 1.800.000 escravos, escravizados, né, cativos, morreram durante a travessia transatlântica. E aí, se a gente fizer uma rápida conta aqui, partindo para o lado da matemática, considerando os 350 anos de escravidão no Brasil, né, a gente dividindo toda essa quantidade pelos 350 anos aí em dias, é como se houvesse uma morte de 414 pessoas, diariamente, durante 350 anos, nesse período que a gente teve no Brasil, né? Número que eu considero muito forte. E aí, em algumas citações que ele coloca de pessoas que fizeram esse tráfego, né, ali como antropólogos e tudo, que era esse dado também da questão da mudança do fluxo dos cardumes de tubarões, dado esse longo período desse processo de ter muita gente morrendo e sendo lançado ao mar, enfim. Então, tem esse trecho que eu também considero muito, muito importante. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné. Em número inacreditável, devoravam rapidamente os negros que eram arremessados da muralha. E aí ele fala, né, que eu destaquei aqui, os cardumes seguiam as embarcações por milhares de quilômetros na travessia do oceano. E aí já tem uma outra citação que é falando de alguém na Jamaica, ou seja, depois já da travessia. Banhar-se nas águas do rio local, no caso da Jamaica, se tornou extremamente perigoso. E aí, assim, não se atendo somente à questão da população negra, né? Choca também a chegada, né, dos europeus aqui na suposta descoberta do Brasil, na questão do genocídio da população indígena, né? Que a gente tem que entender que antes, né, do início da escravização dos africanos, houve a escravização dos indígenas, né, no início do século XVI. E aí a gente percebe que até o ano de 1600 aqui havia uma maioria, né, de indígenas no Brasil, e aí quando a gente olha isso praticamente 200 anos depois, a gente vê um completo extermínio da população indígena no Brasil. A gente percebe que aqui há um crescimento proporcional de brancos e de negros, né, uma população negra muito maior por conta da escravidão, mas você vê um aumento que é proporcional, né, dos dois grupos, mas você vê o aumento expressivo dos negros em detrimento da quase extinção dos indígenas. E aí, começando a olhar para aqueles condicionantes que eu mencionei no início, vamos começar a entender como que foram essas experiências vivenciadas pelos negros e as possibilidades de acesso que eles tiveram ou não a bens sociais. E aí, pensando historicamente que o ano que demarca a chegada do primeiro, né, embarcação vinda da África com escravizados, né, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os termos aqui, data de 1535, e durante todo esse período, né, o que a gente pode dizer das experiências vivenciadas por essa população é dizer que
viveu sob um regime de intenso trabalho forçado, exaustivo, desumano, mantidos em condições precárias, submetidos a má alimentação e variados tipos de violência, né, tanto física quanto psicológica. Acho que pensar em qualquer coisa diferente disso, da população negra durante o período de escravização, não tem como. E sobre a possibilidade de acesso a serviços, assim, também durante esse período, ou pelo menos boa parte dele, nenhuma possibilidade de acesso, somente a serviço sem qualquer direito adquirido, né? Sendo que, a partir do século XIX, a gente começa a perceber dados mais concretos, né? Até por uma questão de ter mais fontes e tudo mais. E aí, um dado que acho que também está se tornando mais popular agora, dada o aumento da discussão sobre essa temática, que é uma lei de 1837 sobre a instrução primária no Rio de Janeiro, onde no seu artigo, né, isso é verbalizado, a gente ainda está no período de escravização, mas aqui já há um momento diferente, né? O Brasil já era independente há 15 anos, e aí no seu artigo 3º dessa lei diz claramente lá que são proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas. Essa é a primeira condição. E a segunda, que a gente entende ser algo que naquele momento parecia ser equivalente, né? Os escravos, os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Então, isso é uma boa informação para aqueles que costumam ser muito radicais e contrários à cota hoje em dia, né? E vai todo sobre aquela questão da equidade, que a gente vai falar um pouco aqui também no final. Bem, e aí, além disso, né, outras leis sempre procuraram, nesse período aí, que estava se aproximando do final da escravização oficial, né, no país, que foi a Lei de Terras, que também já foi mencionada hoje, onde os negros não podiam ser proprietários de terras, e aí você impossibilita qualquer possibilidade de ascensão, né, social ou de dignidade. A famosa Lei dos Sexagenários, de 1885, onde o negro, ao atingir 60 anos, o que já era muito raro, ele ainda tinha que cumprir mais 3 anos ao seu proprietário. Era uma informação que eu desconhecia. Parecia que não tinha sido suficiente ele ser escravo durante 60 anos. E, finalmente, a Lei Áurea, que, muito diferente do que as pessoas imaginam, né, foi, na verdade, uma forma de animar ânimos ali na diplomacia internacional, uma vez que só o Brasil, né, ainda não tinha terminado a escravidão aqui na América Latina, e aí já estava sofrendo uma série de pressões, principalmente da Inglaterra. E aí chama a atenção o fato daquela expressão feito para inglês ver, oriunda disso, né? E eu também não conhecia. Está associada a essa ideia, né? De tomar uma atitude para agradar os ingleses. E aí, mesmo oficialmente sem a escravidão, o Brasil tratou de manter, né, a exclusão social dos negros ao criar leis que incriminavam, né, justamente essa população, que é a Lei dos Vadios e Capoeiras, de 1890, né, onde quem perambulasse pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iria para a cadeia, bem como os que estivessem jogando ou portando objetos relativos à capoeira, né, naquela tentativa de sempre, de alguma forma, discriminar tudo que fosse referente à cultura africana, né. Bem, e aí, para que a gente possa entender que esse projeto foi um projeto muito, assim, houve uma tentativa muito consistente, né, de que essa exclusão se permanecesse, e isso também já foi um pouco mencionado pela manhã, que foi o projeto, que foi a tentativa de cientificamente se legitimar o racismo no Brasil, né? Isso não aconteceu só no Brasil, mas foi muito bem incorporado aqui, que foi a questão do projeto de eugenia, né, que surge a partir das mãos dessa figura aí, Francis Galton, que era um matemático, inclusive, e que era meio primo do famoso Charles Darwin, né, ali o pai da teoria da evolução, onde, diferente do seu primo, que associava a ideia da melhoria das espécies a partir de uma seleção natural, né, de adaptações ao clima e tudo mais, ele
pensava nessa ideia de que a espécie humana seria melhorada a partir da ideia de seleção artificial, né, onde os bem-nascidos seriam superiores geneticamente aos mal-nascidos, e a gente já pode entender o que ele está chamando de bem-nascido e de mal-nascido, né? Onde o termo eugenia está associado à ideia de boa linhagem, que era uma forma de você tentar legitimar cientificamente, através da biologia, essa visão de que a raça humana poderia ser melhorada caso fossem evitados cruzamentos indesejados, né? Uma clara visão racista que tentava, de alguma forma, ter um embasamento científico. E aí surge a teoria do branqueamento, né, da sociedade como um todo, onde ele acreditava isso que está verbalizado aqui, né? O branqueamento era pautado pela ideia de que o sangue branco se sobrepunha a qualquer outro, até do ponto de vista biológico. Por consequência, os descendentes de negros e brancos ficariam progressivamente mais claros, até se tornarem brancos. Ou seja, na verdade, eu percebo que havia duas correntes. Os mais radicais, que entendiam que quem não fosse branco deveria ser aniquilado, né, uma ideia de necropolítica mesmo, já nessa época. Outros já entendiam que a partir do cruzamento das espécies, como o sangue branco era visto como superior, é como se o sangue branco fosse diluindo aos poucos o sangue negro, e assim melhorando a espécie humana. Ou seja, a gente percebe aqui todo um ideal que serviu de embasamento para o fascismo e o nazismo, né, algumas décadas depois. Né? E aí isso, como eu disse, teve muita força, teve assim uma apreensão muito forte aqui no Brasil, e aí a gente tem aqui alguns defensores, alguns deles até muito famosos, que ainda hoje são muito celebrados dentro das instituições brasileiras, que chama muita atenção, né? Alguns aqui médicos, como o Renato Kell, que era o principal, né, assim, entusiasta nessa ideia. Nina Rodrigues também era um médico. Miguel Couto, né, todos conhecem, tem o nome do hospital público lá na Zona Sul. E Vital Brasil, que também, né, é o nome lá do Instituto em São Paulo. Todos eles eugenistas, além de Silvio Romero, que era um filósofo, trabalhou durante um tempo como professor do Colégio Pedro II, e Monteiro Lobato. Existem outros, tá? Eu citei só alguns aqui. E aí foi um projeto, como eu disse, muito articulado e assim, sendo defendido por pessoas influentes na sociedade brasileira. Então, em 1918 é criada a Sociedade Eugênica de São Paulo. É criado um boletim de eugenia, que eu vou mostrar aqui um volume para vocês, uma fotografia, onde também criado no mesmo ano o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, onde na regulamentação louca lá que eles criaram, eles pensam nessa ideia da regulamentação dos casamentos, a educação eugênica, o controle da imigração, campanhas antivenéreas, tratamento da doença mental, esterilização, além de vários temas ligados à infância, nutrição e maternidade. E aí havia um concurso de eugenia, onde me chamou muita atenção a ideia dos termos utilizados, e aí isso está no boletim do jornal de eugenia, que diferente do que se dá nos concursos de robustez, ou seja, concursos de beleza, em que apenas se obedecem às condições individuais dos concorrentes, a seleção é muito mais rigorosa nos concursos eugênicos, pois a sindicância abrange a ascendência dos candidatos, ou seja, era o primeiro critério de seleção ali para você associar a beleza ao candidato. Ascendência, né? A escrita aqui está completamente diferente do que a gente faz agora, mas é porque eu peguei do original e repeti exatamente como estava, né? E aí aqui uma fotografia desse boletim de eugenia, que foi criado em 29. E repara que aqui a escrita desse Renato Kell, que eu mencionei anteriormente. Algumas publicações da época também, ela estimulando o aperfeiçoamento da raça, e aí aparece a imagem de crianças brancas sobre esse concurso infantil que existia de eugenia. Uma outra propaganda aqui, o creme de beleza oriental, onde menciona aqui que embranquece, amacia e acetina a cutis, dando-lhe a transparência natural da juventude. Uma outra imagem aqui, falando as três graças, mocidade, beleza e paisagem, e aí mostram só meninas brancas aqui.
Ou seja, uma tentativa de criar essa imagem da beleza branca em detrimento do feio estar associado ao negro, enfim. Ou seja, foi um projeto muito defendido e que houve aceitação muito forte, né, de muitas pessoas na época, influentes no caso. E aí aquela ideia que eu mencionei de educação eugênica, né, que estava ali na regulamentação, isso também apareceu de forma explícita nesse boletim. E aí é onde alguns trechos chamam a atenção, né, que era a ideia de você, na educação, defender esse projeto, né, essa imagem do branqueamento da população, como uma melhoria, né? E aí, um trecho aqui, isso é mencionado da seguinte maneira, lá, na nossa primeira lição, trabalhamos a ideia de hereditariedade, onde, propriamente dita, a transmissão aos descendentes das qualidades e defeitos da raça. E aí, nesse outro trecho aqui, que eu queria selecionar parte, mas é difícil, né, dada as informações assim tenebrosas que a gente encontra, que eles se perguntando, mas como que a gente vai fazer para ensinar isso? Como tornar isso algo assim real, né, dentro da sociedade? Então, qual o nosso dever no caso? Então, olha lá, argumentar por todos os meios o valor e diminuir o desvalor, procurar os melhores dotados e fazer tudo para que eles representem na sociedade o papel que se espera deles. Nisso está o fim da eugenia, ou seja, a finalidade da eugenia. E aí eles fazem menção ao Galton, que é aquele suposto cientista, né, onde eles dizem que a definição dele de eugenia é a seguinte: o melhoramento da raça humana que não se resume apenas em estabelecer casamentos judiciosos, que são importantes, mas em se esforçar por discernir os fatores sociais capazes de dar às raças melhor dotadas o maior número de probabilidades para prevalecer sobre as menos boas. E aí termina aqui essa parte dizendo que a preocupação eugênica nos é imposta pela moral. Só assim conseguiremos levantar o nível social, diminuir o número dos incapazes e trabalhar pela felicidade do homem. Então, assim, eu estou tendo uma preocupação, né, e assim, espero que não esteja sendo cansativo de ler muitas coisas, porque isso a gente precisa mostrar, porque eu simplesmente falar aqui, normalmente passa pela descrença das pessoas, e é algo que, infelizmente, não é ensinado nas escolas. Eu passei toda a minha educação básica, superior, sem ter nem conhecimento sobre todos esses projetos, sobre todas essas tentativas racistas que justificam em muito o que a gente vive hoje em dia, né? E aí a gente vê isso de uma forma oficializada na Constituição Federal de 34, isso que chama muita atenção, né? Então, fazendo um parêntese aqui, né, essa Constituição foi criada logo depois da Revolução de 30, a última Constituição era de 1891, né, ali naquele momento da pré-república, e essa Constituição teve muito essa ideia de organizar o país após a Revolução de 30, tirar aquele ranço da República Velha, do coronelismo. Houve, de certa maneira, alguns avanços na leitura dessa Constituição, mas que acabou não indo à frente, porque logo depois, em 37, houve o golpe do Getúlio, onde uma nova Constituição foi feita muito diferente dessa. Mas mesmo nessa Constituição, que a princípio foi vista com bons olhos por algumas questões que ela trazia em relação ao anterior, está ali de uma forma explícita no artigo 138, que incumbe a União aos estados e municípios, nos termos das leis respectivas, e aí no segundo item, estimular a educação eugênica. Então, repara que isso era verbalizado e isso só mostra a força que, né, isso tinha dentro das pessoas que determinavam, né, os rumos do país nesse momento. E aí também não tem como não fazer essas leituras para mostrar o quanto essas coisas eram publicadas e verbalizadas, né, nos textos de jornais, de livros. E aí aqui tem algumas falas de alguns daqueles que eu mostrei, a fotografia, que uma delas é o Raimundo Mina Rodrigues, que fez um livro falando sobre os africanos no Brasil, então esses trechos são desse livro, onde ele fala explicitamente que a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo.
Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade. Gente, tá tudo bem que tá tão silencioso aqui, como minha internet ontem estava ruim, eu tô com medo de estar falando e ninguém tá ouvindo. Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá, Tudo bem, cara. Dá para ouvir. Então deixa eu seguir. Tudo bem. Bem, um outro trecho de Silvio Romero, como eu disse, foi aquele filósofo, professor do Pedro II, no início do século XX. O Brasil não é e nem deve ser o Haiti. A vitória na luta pela vida entre nós pertencerá no porvir ao branco. Pela seleção natural, o tipo branco irá tomando preponderância até mostrar-se puro e belo como no Velho Mundo. Velho Mundo, Europa, né? 2 fatos contribuirão largamente para este resultado. De um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro, a imigração europeia. Então, todo aquele processo que estava acontecendo nesse momento, né, de imigração dos europeus, falta de oportunidade aos negros, na verdade, culpabilidade por tudo, né, além de ter se eximido de qualquer responsabilidade com a abolição da escravatura, você não permitia que houvesse terras, não dava acesso à educação e ainda tinha esse processo da imigração europeia. Joaquim Nabuco, que é uma pessoa, às vezes, normalmente muito saudada por ser um abolicionista, até ele, né, lançou essa pérola aqui. Esse admirável processo imigratório não concorre apenas para aumentar rapidamente em nosso país o coeficiente da massa ariana pura, mas também, cruzando-se e recruzando-se com a população mestiça, contribui para elevar com igual rapidez o teor ariano de nosso sangue. Monteiro Lobato, que acho que aqui alguns já sabiam que era. Fábio. Fala. Oi, Joyce Oi. falando, me permite uma coisinha para não ficar avançada aí, que me chamou a atenção no texto, desculpa a interferência, que não é por acaso que ele diz assim, não é por acaso que o texto anterior disse assim, não seremos um Haiti. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo que nos escuta e nos assiste, mas o Haiti é o único lugar que houve uma revolta de povos escravizados e que eles assumiram o poder. Então, o Haiti tem uma importância incrível. Então, quando o Haiti mostra que é possível, opa, peraí, vamos correr para acabar com esses pretos escravos todos aí, rapidamente, embranquecer todo mundo, incutir na cabeça deles que é preto é ruim, é feio, é perigoso, é sujo, é violento, é hipersexualizado, que assim eles não terão a força suficiente para assumirem o poder como fez os escravizados no Haiti. Então, isso é tudo com esse viés intelectual, da uma intelectualidade branca e atravessada pelos ideais eugênicos. E tudo assim, sabe? Com viva, avante, Brasil, desenvolvimento, desde muito tempo. Então, desculpa a interferência que se o Haiti ficasse para trás, a gente talvez perder. Não sei se você ia falar, mas eu precisava lembrar do Haiti e a revolta escrava. Não, foi ótima a tua interferência, porque eu não ia falar e chama atenção o fato de que, embora tenha ocorrido isso nessa época, hoje em dia, infelizmente, por conta de todo aquele problema recente que houve no Haiti e o Brasil ter ido ajudar, acredito que no imaginário de muita gente atualmente há também uma ideia de muita inferioridade também no Haiti, né? E aí acredito que muita gente desconheça essa história de luta, né, do Haiti, muito melhor, né, podemos dizer assim, em relação à nossa, no sentido de ter conseguido tomar o poder. Muito obrigado até porque, como eles foram um grande exemplo, eles foram massacrados, sofreram embargos, sofrem já sofrem com condições climáticas e sofrem com todo o resto da colonização. Então, se estão numa situação ruim, é porque foi construído de propósito a condição ruim. Num mundo em que não admite essas diferenças e esse levante popular pelo poder que lhes é direito, né? Então era isso. Desculpa aí se eu atropelei a sua fala, obrigada. Só contribuiu, nada. E continuando aqui, prometo que vou terminar, vou diminuir pelo menos as citações aqui, porque eu também não gosto muito de uma apresentação onde a gente faça muita leitura, mas sobre isso a gente precisa sim mostrar, porque senão fica na ideia da desconfiança, né? De, será que era isso tudo mesmo que ele está falando? E aí a gente precisa mostrar, essas coisas eram publicadas, né? Não eram só ditas verbalmente.
Então, Monteiro Lobato, em certo momento, em 1908, diz que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança. Talvez a salvação venha de São Paulo, né? E aí a gente pensa que São Paulo criou aquela sociedade eugênica, né? De eugenia. E outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Pandiaca Lógenes, que foi um ministro, né, na época do governo Venceslau Braz, fala que a mancha negra tende a desaparecer num tempo relativamente curto, em virtude do influxo da imigração branca em que a herança de Kant se dissolve. E aí daqui a pouco eu vou até comentar um quadro aqui que menciona essa passagem bíblica, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas para a gente não ficar também lá na seara só de antigamente, a gente tem também essa fala do nosso vice-presidente da República, né, Hamilton Mourão, quando se refere ao neto. Meu neto é um cara bonito, branqueamento da raça. Pois é. E aí, sobre o quadro que eu mencionei, é essa obra, Redenção de Kant, que é justamente desse momento, né, é de um pintor espanhol, onde foi um quadro que foi muito utilizado por essas pessoas que defendiam essa ideia, né, aqui no Brasil. E aí esse quadro representa a ideia do branqueamento dentro de uma família. Então aqui é como se fosse a ideia de uma avó, né, bem retinta, onde a filha já é mestiça, e aí ao casar-se com um homem branco, a criança se torna branca. Ou seja, é como se fosse o processo de você ter 3 gerações para que você conseguisse limpar, né, o sangue negro dentro de uma família. Ou seja, um quadro extremamente racista que, se eu não me engano, ficou durante muito tempo exposto no Museu de Belas Artes aqui. Pelo menos houve algum evento que enalteceu muito, né, esse quadro, enfim. E aí, paralelo a tudo isso que eu comentei aqui, sobre esse projeto de eugenia, né, que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber que essas coisas existiram no país, para não achar que o que a gente vive hoje é obra do acaso, né? Houve também, em paralelo, esse suposto projeto de higienização da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, né? Que um dos eventos que acho que ajudam a gente a entender todo esse processo foi o desmonte do Morro do Castelo, onde você tinha ali uma população, em sua grande maioria, no início, nesse momento, né, final do século XIX para início do século XX, de pessoas de baixa renda, ou seja, população negra, muitos cortiços, casebres, e aí, com essa suposta ideia de urbanização e de progresso que vinha junto com o início da República, houve o desmonte desse morro, que, conforme está dito aqui, já havia essa falsa ideia de que, desde a época de Dom João VI, era considerado ruim aquele morro naquela localidade, porque dificultava a circulação do vento para a cidade do Rio de Janeiro, e isso inviabilizava o progresso da cidade, até que, durante a gestão do prefeito Pereira Passos, né, muito conhecido, né, sobre essa questão de ter urbanizado ali o centro do Rio de Janeiro, começa o desmonte do morro. Isso começa por volta de 1905, e aí depois ele é sucedido pelo prefeito Carlos Sampaio. Esse desmonte vai até 22, com essa ideia de estar preparando o centro para a exposição do Internacional do Centenário da Independência do Brasil, né? E uma informação que eu soube, muito curiosa, é a questão de que esse prefeito Carlos Sampaio, ele era sócio da empreiteira que estava ali contratada para fazer o desmonte do morro, né, do castelo. Então, é algo que é um pouco familiar, né, para os dias atuais. E aí uma informação também é que todo o aterro do Flamengo, né, e aí parte da Urca, a Lagoa ali, o Jardim Botânico, foi por conta dos resíduos do morro, né. Então aqui a gente tem uma foto, e aí o curioso é que ele foi demolido por jato de água, né, ali da Bahia. Perceberam que seria mais prático fazer dessa maneira do que de outra forma. Uma imagem que mostra isso, né, a questão do aterro do Flamengo sendo feito, dado aqui o desmonte do morro. Algumas imagens dessa exposição do Centenário da Independência, alguns pavilhões temáticos de países foram construídos, uma outra forma de também aumentar o endividamento da cidade, né, nesse momento. Inclusive, esse pavilhão da Tchecoslováquia, uma informação que eu conheço mais pela minha área de atuação, ele abrigou durante um tempo a Academia Brasileira de Ciências, mas não por muito tempo.
E aí acontece esse processo que já mostra claramente um projeto de exclusão de toda aquela população que ali estava, que por trás disso tinha toda uma ideia de você tornar o centro um lugar comercial, e aí os mais pobres você cada vez mais afastar para o subúrbio da cidade, né? E a Zona Sul ser ocupada pelos mais ricos. Ou seja, é meio que o início do que a gente tem hoje, né? E aí, só que o que ocorre é que muitas dessas pessoas que saem do Morro do Castelo ocupam parte da região da Zona Sul. E aí uma série de favelas são criadas nesse período dos anos 30 até os anos 60, bem ali mesmo, beirando a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, também durante esse processo, e esse processo termina em 69, com um projeto de desfavelização da Lagoa, onde essas favelas aos poucos foram sendo retiradas com o aumento da especulação imobiliária, em entender, claro, que a região litorânea da cidade é uma região muito valorizada, e aí mostra mais um caso de exclusão, né? Porque conjuntos habitacionais vão sendo criados na zona oeste, né, da cidade, então você tem a criação da Cidade de Deus, a Cidade Alta, Vila Aliança, e aí essas pessoas vão sendo removidas e levadas para cada vez para o interior, né, da cidade. Tentando já, de alguma forma, demarcar espaços, onde você vai ter oficialmente um espaço que vai sofrer muito mais uma repressão policial ou do poder público, e um lugar mais abastado, protegido, que é a nossa realidade atual. Então, repara que tudo isso é parte de um processo. E aqui a gente tem uma fotografia, né, uma parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tudo isso aqui eram comunidades e que foram retiradas. Uma delas, uma das últimas, foi justamente a favela da Catacumba, que depois se tornou um parque, né, que é o que tem hoje. Isso no final dos anos 60. Uma das últimas favelas que foram retiradas desse lugar também foi a favela da Praia do Pinto, que isso já é bem ali no Leblon. Se vocês observarem nessa foto, isso que está ao fundo aqui é o estádio do Flamengo, da Gávea. Tá? Então, existia toda essa comunidade aqui na frente. Então, um espaço que hoje em dia é muito valorizado e que foi excluindo uma parte da sociedade, da população, para zonas mais periféricas. E aí, durante todo esse processo, repara que se a gente for olhar esses gráficos aqui, a gente percebe que essa exclusão social nítida que ocorre, né, no Brasil, a gente está falando aqui de uma forma específica da cidade do Rio de Janeiro agora, a gente percebe assim, uma considerável mudança de autodeclaração das pessoas. Então, repara que, tudo bem, a gente tem aqui, de alguma forma, um pouco a contribuição da chegada dos imigrantes europeus, mas esse crescimento, que matematicamente é muito forte, desculpa aí, pessoal, que barulho externo, mas esse crescimento da população branca de 1890 até 1940, que cobre justamente todo esse período que eu estou comentando agora, né, de pós-abolição, desmonte do Morro do Castelo, desfavelização da parte habitada ali da Zona Sul, a gente vê um aumento considerável da população se declarando como branca, ou seja, uma não aceitação dos pardos como pardos, né? Repara que a população negra praticamente não se altera, mas o que há aqui é uma autodeclaração de pessoas pardas como brancas. Né? Então, chama atenção esse movimento, né, estatístico que ocorre num momento de uma forte repressão da população negra nesse período no Brasil. E tudo isso Fábio, deveria ser... Fábio, diga. Esse ruído aí atrás é na sua casa mesmo? Ou por um acaso tem algum microfone aberto? Ah, tá. Não, só para saber. Não tem problema, não. Tá, é só porque a gente tem risco de ataque, né? Eu pensei que pudesse ser algum microfone aberto. Não tem problema, não. Sigamos. Tudo bem, tá bom. Bem, e aí tudo isso permeado pelo esse famoso mito da democracia racial que, infelizmente, a gente tem no Brasil, né? De que a gente viu nitidamente um grave problema que existe desde o início da escravidão, mas que, como sempre foi negado, né,
dado essa suposta democracia racial que a gente tem, e que é muito bem definida pelo Abdias de Nascimento, né, naquele livro do genocídio do negro brasileiro, onde ele fala, de uma forma que eu considero até um pouco irônica, né, que devemos compreender a democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro. Não tão óbvio como o racismo nos Estados Unidos, e nem tão legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas institucionalizado de forma eficaz nos níveis oficiais de governo, assim como difuso e profundamente penetrante no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. Que é aquela falsa ideia de que aqui não tem racismo. Racismo você vê nos Estados Unidos, na África do Sul. Pois é, né? Esse é o nosso maior problema. Porque quando a gente reconhece que existe um problema, é possível combatê-lo. Agora, se não há problema, o que combater? E aí aqui uma pesquisa que a gente pode considerar ligeiramente recente, né, de 2003, onde houve essa clara pergunta: há racismo no Brasil? E aí, curiosamente, você vê que por volta de 90% da população diz sim, né? Metade diz que sim, muito. Outros, quase 40% diz que sim, mas um pouco. E somente 10% está ali entre os que dizem que não existe e outros que dizem que não sabem ou que não responderam. Então, poxa, é legal. Assim, as pessoas reconhecem que há racismo no Brasil. Mas aí, quando a pergunta passa a ser: e você? Você tem preconceito de cor em relação aos negros? Aí a gente tem esse resultado, né? 95,7% diz que não tem preconceito. Ou seja, como que 90% da população reconhece que existe o racismo e 95% diz que não tem preconceito. Ou seja, existe, mas não sou eu que sou o racista da história, né? Acho que isso evidencia de uma forma muito grande essa suposta democracia racial, né? E aí, se a gente separa isso por parte, está lá, né? Entre os brancos, 95% diz que não tem preconceito em relação aos negros. Entre os pretos, quase 98%. Enfim, a grande maioria não tem preconceito nenhum. E aí é que vem essa ideia, né? Que o negacionismo, ele gera imobilidade. E aí, isso aqui é até uma parte que eu mesmo escrevi. O mito da integração harmoniosa entre as diferentes etnias no Brasil ao longo de sua história sempre preservou a manutenção das desigualdades sociais, não apenas inibindo que ações efetivas fossem realizadas para combatê-las, como também legitimando atitudes racistas. E aí tem uma citação fantástica aqui do Fanon, né, onde ele diz que o racista tem uma cultura com racismo por esta razão, normal. Ele atingiu a perfeita harmonia entre relações econômicas e ideologia. Ou seja, se não há racismo, não há problema, né? E aí, essa esquematização que eu fiz aqui, baseado no livro do Abdias de Nascimento, eu considerei muito interessante pelo seguinte, né? Que essa teia, né, que envolve a população, a maioria da população negra, que impede que a pessoa saia, né, por uma série de razões, onde qualquer caminho que a gente escolha fazer de um lugar para o outro aqui faz sentido dentro da nossa sociedade e enclausura a população negra, impedindo que ela consiga quebrar essa barreira, né? Ou seja, se você não tem recursos financeiros, por exemplo, você vai sofrer discriminação na oferta de emprego, que, por sua vez, vai te criar uma mobilidade social, né? Você, sem emprego, sem recursos financeiros, você não consegue sair daquela situação em que está. E aí também a gente pode pensar que, havendo discriminação na oferta de emprego, você não consegue adquirir recursos financeiros. E por não ter recursos financeiros, você permanece na imobilidade social. Ou seja, ele faz uma relação entre essas três situações difíceis, né, que são comuns na vida da população negra e que é muito difícil, né, transpor essa barreira. E os efeitos de tudo isso que eu venho falando se refletem, agora sim, eu começar a mostrar uma série de dados aqui que refletem todo esse projeto, toda essa situação que a gente vivencia desde sempre e que, infelizmente, justifica os números que a gente tem até hoje, né? Então, por exemplo, uma coisa até mencionada mais cedo pelo Jael, que são os efeitos da desigualdade na renda. Esse gráfico, ele ao mesmo tempo mostra
aqui, do ponto vermelho para a esquerda, os 10% dos mais pobres no Brasil. E aí, na parte de cima, são os negros, né, pretos e pardos, e aqui os brancos, em azul. Então, repara que entre os 10% mais pobres do país, de 2005 a 2015, se manteve praticamente constante, né, essa concentração por volta de 75% de negros e de 25% de brancos, né, entre os 10% mais pobres da população. E aí, quando a gente vai para o lado direito, que representa 1% dos mais ricos no país, essa realidade se inverte completamente, havendo ainda um predomínio muito maior da parte azul, né, dos brancos. Então, repara que é um percentual baixíssimo entre os mais ricos da população negra. E aí, todo esse descaso, toda essa desigualdade gera uma falta de representatividade, né, nos espaços de poder. A gente tem aqui a composição do Congresso, tanto dos deputados e dos senadores, das últimas eleições, onde 75% é composto por brancos, 20% pardos, 4% pretos e menos de 1% por indígena, né? Tem um indígena lá. Entre senadores, 82% são brancos, 13% são pardos e 3% pretos, ou seja, 82 para 18, não chega a 18%, né? Aqui, 16, 17 mais ou menos. E aí isso mostra claramente que as pessoas que determinam, né, ditam as regras aí de tudo que vai decidir, né, os rumos da nação, a gente não tem representatividade nenhuma, né, da população negra. Na literatura, também foi um dado que me chamou muito a atenção, a cor dos autores de livros no Brasil. E aí é uma pesquisa feita de 65 para cá, onde a gente percebe que o percentual de autores de livros de todos os tipos no Brasil, 93% de 65 a 79 brancos, e aí aqui eles não identificavam ainda os demais. De 90 a 2004, quase 94% dos autores brancos, 2,5% quase de negros, de não brancos, no caso. E dados recentes, o que chama a atenção é que esses números foram aumentando dos brancos, de 2005 a 2014, 97,5% dos autores brasileiros são brancos e 2,5% são não brancos. E aí, você ter os jovens se identificando, né, com as pessoas que publicam livros no país, jovens negros, se torna muito difícil nessa situação, né? Olhando para as taxas bem recentes de desemprego, e aí a gente já pode ver o efeito, em parte, da pandemia, né, já que pega o segundo trimestre de 2020, essa linha verde é a da população preta, 17,8%, população parda, que aí, se você juntar as duas, complica ainda mais, né, aqui a situação. Essa linha vermelha é a média nacional, e a linha azul, que é a mais baixa, é da população branca. E isso acaba se refletindo também, naturalmente, na violência, né? Então, os atlas da violência, se você analisar ano a ano, percebe, né, nitidamente, e aí vou mostrar um gráfico aqui que mostra os últimos anos para cá, onde a taxa de homicídio dos negros entre 2006 e 2016 era de 40%, e os não negros de 16%. E enquanto a taxa de homicídio de negros cresceu 23%, a de não negros reduziu 6,8%. Entre mulheres, enquanto a taxa de homicídio, a média, é de 4,5%, entre mulheres negras é de 5,3% e de mulheres não negras de 3,1%. Ou seja, entre mulheres negras aumentou 15,4% em 10 anos e entre mulheres não negras caiu 8%. Ou seja, o corpo negro é um alvo no Brasil, né? A gente lembra de uma fala, né, que repercutiu bastante do Beltrame, né, que era o secretário de Segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, onde ele
falou abertamente em rede nacional, né, que um tiro em Copacabana é uma coisa, na favela da Coreia é outra. E aí ele mostra um dado aqui, que se não me engano é de 2018, a gente vai olhar daqui a pouco na tabela, onde assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos e não negros caem 12,9% no mesmo período. Esse é o gráfico que eu comentei, que vai de 2008 a 2018, onde a gente percebe uma constância, né, nessa taxa de homicídio, e muito distante. A linha abaixo de não negros e a linha acima da população negra. É curioso porque alguns dados que ele se refere ali, ele está nessa faixa aqui, né, de 40% a 16%, sendo que em 2017 essa disparidade ainda aumenta para 43%, enquanto se preserva de 16% a taxa de homicídio de não negros, e aí em 2018 há uma queda, mas há uma queda em ambos em ambas as linhas, mas permanecendo a disparidade. A criminalização possui cor no Brasil, né? Em 2005, o percentual de presos no Brasil era em torno de 58%, de 40% praticamente de brancos. 14 anos depois, essa proporção, né, esse aumento aí dos negros foi muito maior, quer dizer, houve uma redução dos brancos, ou seja, aqui você vê nitidamente que é quase a relação de 2/3, né, em relação ao todo, ou seja, a cada 3 detentos, 2 são negros. Um outro gráfico que mostra que os presídios brasileiros possuem uma cor, né? Nesse um pouco mais claro representa o percentual de presidiários em cada região do país, e o gráfico ao lado, o percentual de negros nessa região, ou seja, na região norte, 76% da população é negra, mas 83% da população carcerária é negra, ou seja, seria razoável que se mantivesse aqui, né, no mesmo percentual, já que 76% são negros, tivesse 76% da população carcerária, mas não. A região centro-oeste e a região sudeste, então, chama mais atenção a disparidade, né? Enquanto você tem 42% da população sendo negra, na região sudeste, 72% da população é carcerária. Quer dizer, perdão, 72% da população carcerária é negra. Dados aqui de índice de mortalidade por agressão, onde aqui acaba refletindo as condições de moradia, de habitação das pessoas, as condições das regiões mais violentas, enfim, condições sociais que geram mais conflito, onde a gente percebe um decréscimo aqui consistente entre os brancos, entre 2000 e 2012, né, de 20% para 16%, depois 14%, né, enquanto na população negra houve um aumento de 28%, de 2000 para 2005, depois 32%, e de 2005 para 2012, 40%. Um outro gráfico que, em parte, está associado ao anterior, que são taxas de mortalidade associadas a transtornos mentais, comportamentais devido ao uso de álcool, que também, por uma série de razões, está associado também a esse ambiente violento, às vezes, né, que as pessoas estão submetidas a uma repressão maior, policial, onde, curiosamente, claro, aqui está separado entre pretos e pardos, o índice de internação é menor em relação aos brancos, e aqui a gente pode entender como, de repente, o acesso à saúde, mas a mortalidade é muito maior, né? Então, o branco, além de ter uma condição melhor de internação, a taxa de mortalidade é bem inferior. E aí isso diz muito sobre o acesso a uma saúde pública de qualidade, né? Bem distante de um grupo para o outro. Aqui também uma tabela que também eu considero importante, que é associada à mortalidade por diabetes mellitus, que vai um pouco daquela ideia que eu quis combater um pouco no início da apresentação, de que não está associado a uma genética, esse tipo de mortalidade. Muitas pessoas, às vezes, associam unicamente diabetes a uma questão genética. Eu sei que, em parte, tem, sim, alguma ligação, mas também está muito vinculado
a qualidade de alimentação das pessoas, enfim. E aí a gente percebe que na população branca há uma permanência ali, né, das taxas, e entre a população parda e preta, um crescimento também bem considerável. E aí eu até destaquei uma matéria da Fiocruz falando sobre justamente essa diabetes, né? Aumento do número de casos está associado à má alimentação. E aí a gente entende o porquê de haver um aumento muito maior entre os negros em relação aos brancos. Um outro dado que também foi mencionado um pouco pelo Israel, lá pela manhã, que é a questão da hipertensão, que também vai muito de encontro a isso, no nosso imaginário, às vezes, está muito associado a uma questão puramente genética, mas que a gente sabe que, na prática, também está muito associado à condição social das pessoas, né? Que aí isso envolve também uma má alimentação, condições de trabalho também muito piores, gerando problemas associados à hipertensão. E aí, de novo, a gente percebe uma permanência dos dados aqui na população branca e na população parda e preta, um aumento considerável aí, nesses 12 anos. Tuberculose também foi um dado, eu estou até um pouco admirado, porque o Israel foi mencionando muitas das coisas que estavam aqui, que eu ia falar, assim, mas não que eu esteja sendo repetitivo, mas que casou exatamente com dados que ele estava mencionando ali. E aí a tuberculose entre os indígenas é muito maior, e a gente entende até, né, pelo ambiente vivido, né? Mas a gente percebe que, se for comparar a população negra e parda com os brancos, e isso também está diretamente associado às condições vividas ali, sanitárias, né, dos diferentes grupos, a população preta e parda tem índices muito maiores. Esse gráfico, em especial, me chamou muita atenção, porque ele foi muito de encontro daquela ideia lá inicial que existia de eu falar sobre gráficos tendenciosos, né? E aí eu acabei tendo a sorte de encontrar esse gráfico, onde ele está se relacionando a mortes maternas, né? E onde ele traz uma série de motivos. Aí aqui tem um erro grosseiro, né? Que não teve como eu alterar, porque foi uma imagem que eu captei, hipertensão ali com C cedilha, mas você vê mortes por hemorragia, né, maternas, hipertensão, infecção puerperal, aborto, doenças cardiovasculares, onde, se a gente olha sem muito cuidado para esses dois gráficos, então um primeiro perigo está em você separar em dois gráficos grupos que você quer fazer alguma comparação, porque isso permite que, numa visão muito rápida, a gente vá se ligar somente na altura das barrinhas que estão aqui. E se a gente olhar com uma certa rapidez, essa barrinha é a mais alta de todas, olhando para tudo, né? Claro que aqui está discriminando o valor, e aí a gente percebe que a escala utilizada aqui, né, o intervalo, na verdade, utilizado, e a escala também é diferente, onde, quando a gente transporta todos eles para uma mesma referência, que é essa referência de 0 a 250, a gente percebe que a realidade é bem distante. Então, aqui, eu percebo que houve uma intenção de diminuir um pouco essa disparidade de mortes maternas, comparando brancas e negras, né? Porque quando a gente transporta isso para um mesmo lugar, a gente percebe que, por exemplo, essas barras daqui que foram, assim, chamaram mais atenção, enquanto que aqui eu tenho 141,93, esse 141,93 aqui, comparado com o 190 e 202 numa mesma escala, muda completamente a visão, né? E aí a gente percebe também que, enquanto de 2000 para 2012 houve uma queda na maioria dos motivos de mortes maternas entre as brancas, entre as mães negras, em praticamente todas, com exceção só a hemorragia, houve um aumento, né? Então, está muito também associado a algo que foi falado também pela manhã, sobre até a quantidade de anestesia, parece que é feito em quantidades diferentes, né, dentro dos hospitais, da negra para branca, enfim. O fato é que a gente percebe que certamente as condições de acesso são muito diferentes, e isso se mostra nesse gráfico aqui, uma quantidade de morte muito maior de mães negras em relação às brancas. E um outro, que é a escolaridade também, que diz muito
sobre essa imensa desigualdade que a gente vive, que tem diminuído, mas que ainda é muito flagrante, onde a gente percebe aqui, tentei até colocar com uma cor parecida, né, com a realidade, entre os sem instrução, você tem uma predominância de pardos e pretos, que se a gente juntar fica muito maior aqui, ou seja, um predomínio dos que não têm nenhuma instrução entre os negros. E aí, do ensino fundamental, já há uma superioridade e uma diminuição considerável de pardos e negros com o ensino fundamental. O ensino médio, você vê um crescimento dos brancos, e aí o crescimento dos pardos do ensino fundamental para o médio é bem mais tímido, e dos pretos também. E no ensino superior, que é um problema do país, mas ainda assim a gente percebe uma disparidade ainda maior, né? Em torno de, isso é do censo de 2010, né? Quase 10 milhões de brancos com ensino superior, e se a gente somar os pardos e negros e pretos, não chega a 3 milhões e meio. E aí isso também diz muito sobre aquela representatividade, a falta de espaços, né, de poder para a população negra, preservando aquela imobilidade que eu mencionei um pouco atrás. Esse é um gráfico que me chamou muito a atenção sobre essa questão das famílias brasileiras, onde ele mostra que grande parte das famílias não tem rendimento, que é essa laranja. Todas essas barrinhas laranjas se referem a famílias lideradas por mulheres, com filhos e sem cônjuge, né? As barrinhas vermelhas são casais com filhos, e as azuis, casais sem filhos. E aí a gente vê uma predominância que, das que não têm rendimento até as que têm de meio a um salário mínimo de famílias brasileiras. Então, isso na pandemia é algo desesperador, né? E aí é onde a gente compreende a necessidade urgente de projetos como aquele da CUFA, né, de Mães da Favela, onde é claro que a gente sabe que boa parte da população dessas famílias ocupadas e lideradas por mulheres são de mulheres negras. E aí, como tentando ver algo de positivo, né, nessa nossa história dramática que a gente tem em relação às desigualdades e à saúde da população negra, a gente teve, né, alguns avanços, algumas ações afirmativas na legislação, primeiro com a Constituição Federal, pela criação, né, do SUS, implementação, o racismo visto como crime inafiançável. Em 2001, a Conferência de Durban, onde o Estado reconhece que necessita de políticas de reparação e ações afirmativas. A lei de 2003, que infelizmente ainda está sendo muito menos utilizada do que deveria. O NIABI acho que é um exemplo forte, né, de utilização dessa lei no nosso campus. Isso aí, bem lembrado. A gente é resultado dessa lei. E essa lei é resultado de muita luta, né? Muito, muito bem observado. É a partir dessa obrigatoriedade de tratarmos as questões históricas, né, de afro-brasileiro, e a 11.645, trazendo a questão indígena, é que as escolas foram colocadas numa arena de luta. Porque imagina só, ambientes escolares, que são em sua natureza transformadores da sociedade, passavam ao largo das questões raciais. Aí a lei fala assim, alto lá, para aí, se detenha esse assunto, que ele é fundamental. Aí, ainda hoje, tem gente que acha que isso é para tratar no 13 de maio, no 20 de novembro e no 19 de abril. Não é, a gente está aqui para mostrar que não é. A gente está na escola todo dia mostrar que não é. Quando o Fábio forma futuros professores de matemática na licenciatura, é resultado disso, da 10.639 e da 11.645. Felizmente, a lei está aí para nos amparar, né? Então, obrigada, Fábio, por trazer mais essa informação. Nada, que isso. E assim, acho que é muito tardia até, mas ainda bem que ela foi criada, né? Porque até então, eu, por exemplo, você, Joyce, né, todos os professores são de uma época em que isso não existia, né? Então, muito, muito difícil.
Aqui a gente percebe já alguma melhoria, isso aqui são dados bem recentes, né, daquela mesma pergunta que eu coloquei aqui, uma pesquisa de 2003, se existe preconceito, aqui você já tem uma parcela de 82% dizendo que existe, na verdade há uma diminuição do reconhecimento, mas por sua vez, do lado de perguntar se você tem preconceito, houve um crescimento, né, considerável em relação àqueles dados. Ainda é muito pouco, mas a gente consegue ver alguma evolução. Continuando, esse slide acabou ficando no meio aqui do que eu estava mostrando. Em 2009 teve a primeira política de saúde da população negra, em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial, e em 2012 as cotas, né, nas universidades. Então, tendo uma lei que teve o seu início lá em 2003 com a UERJ, né, importante ser lembrado sempre isso, que junto ali da lei 10.639, a UERJ foi precursora, né, na ideia, na questão das cotas nas universidades, mas somente em 2012 é que se tornou uma lei para todas as instituições públicas federais. E aí a gente percebe, já estou encerrando aqui, já tomei muito tempo, do autorreconhecimento da ancestralidade. A gente percebe que, diferente daquela época onde houve um crescimento das pessoas se autodeclarando brancas, todas essas iniciativas recentes, da Constituição de 88 para cá, têm favorecido esse autorreconhecimento. E aí a gente percebe de 95 para 2012 uma queda também consistente de pessoas se declarando como brancas, e entre pretas e pardas um crescimento também permanente. Tímido ainda, na minha opinião, mas ainda bem que isso está acontecendo. Aqui, entre gêneros também, a gente percebe tanto um decrescimento da população branca e um crescimento, não que as pessoas brancas estejam morrendo e só estejam nascendo pretas e pardas, é claro, e sim esse autorreconhecimento da ancestralidade. E aí, para a gente finalizar, as ações efetivas, que algumas já acontecem, que eu entendo que precisam continuar acontecendo, devam começar a acontecer, é mensurar e interpretar de forma correta a magnitude e a evolução das disparidades entre os grupos hegemônicos e não hegemônicos, revisar práticas institucionais de modo que as novas ações, programas e políticas sejam orientadas pela noção de equidade, e assumir o compromisso e a responsabilidade de oferecer tratamento diferente àqueles que estão inseridos de forma desigual, contemplando assim suas necessidades e promovendo ou efetivando o direito à igualdade de fato. Algumas fontes. Gente, agradeço demais pela atenção, peço desculpas por ter ocupado quase o tempo inteiro, mas sobrou aí um tempinho, espero que a gente possa, tendo tempo, conversar um pouquinho agora no final. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor Fábio. O João fez a sua apresentação, né, mas eu gostaria de agradecer também, em nome do NEABI, e de todos os alunos, né, por ter tido o privilégio de ser sua ex-aluna, e você nos trouxe muitas reflexões, né, sobre essa questão do racismo, de como, né, isso um plano, foi um plano, né, apresentou toda essa parte histórica também, e dos dados, né, de como os dados falam, e mesmo assim a sociedade, alguns, né, finge não ver, né, a realidade, principalmente nessa questão da população negra ser super representada com piores condições de trabalho, nessa questão do acesso, né, à saúde. Então, assim, foi uma oficina muito bacana, muito rica. E eu não vou me alongar, tem uma pergunta da professora Joyce, que ela botou no chat. Deixa eu ler. Ela falou: é comum que as pessoas criticam as políticas de reparação e maior equidade social falem que esses números irrefutáveis são coisas de preto do passado e que hoje seria outro momento histórico e que não tem relação com esse passado. Como podemos realmente pensar que a cruel escravidão por quase 400 anos não deixou sequelas em nossa sociedade? Foi a pergunta que ela botou no chat. Eu acho que, assim, negar todo esse período maior, né, do Brasil de plena desigualdade,
é querer se manter num grupo de poder, né? Assim, então, assim, embora eu não aceite, eu até, de alguma forma, entendo aqueles que estão recentemente muito preocupados e se preocuparam ainda mais com o início do século XXI, dadas as políticas que foram implementadas, né, nos primeiros anos, de perceberem que poderiam perder todo o privilégio que sempre tiveram, né? Passaram a ter que disputar a vaga com pessoas que até então seriam naturalmente empregados, né? Tem aquela expressão que falam, a preocupação da Casa Grande foi de perceber que o filho do empregado não seria empregado do filho, né? Então, da Casa Grande. E é isso, mas assim, o que é mais, o que eu considero muito preocupante é quando há a aceitação da inferioridade, né? Infelizmente, a gente ainda tem um índice muito relevante da população negra aceitando essa condição de inferior, mas que a gente entende que é difícil você furar esse bloqueio, dada a falta de oportunidade que ainda existe, mas que é uma luta que a gente precisa combater. A gente que teve a oportunidade de estudar um pouco mais, a gente precisa, de alguma forma, cada vez mais conscientizar as pessoas que elas realmente têm a força, né? Então, enquanto houver essa cegueira de que a gente é menos, e isso é um projeto que a gente percebeu que sempre foi implementado, então a gente entende um pouco dessa cegueira, a gente tem que, a todo momento e cada vez mais, combater, né? Porque quando a gente vê pessoas como nós defender fascistas e coisas do tipo, é muito preocupante, né? Porque ter uma cegueira total das condições que sempre viveu e que a sua ancestralidade viveu e que muitas vezes combateu, obtendo melhorias, mas que ainda a luta precisa continuar. Então, eu vejo, se a gente tentar permanecer, a tentativa de permanência dessa desigualdade, um pouco por esses dois caminhos, né? Dos que estão se assustando e que não querem que isso aconteça, e de uma cegueira das pessoas que, mesmo sendo muito maltratadas, não percebem isso, né? Ou aceitam essa condição, aceitam muitas aspas, né? Sim, tem uma pergunta aqui da Ariane. Ela fala, como educadores, quais medidas podemos pensar e promover para a educação antirracista? Acho que principalmente aí na área da educação matemática. Então, primeiro fazer cada vez mais políticas como essa do NEAB, né? O NEAB é uma potência e que, felizmente, tem cada vez mais crescido, não só no nosso campus, é uma potência que já tem um reconhecimento nacional, felizmente. Mas, assim, olhando para o nosso ambiente ali da matemática, fazer o que eu particularmente estou tentando fazer, e aí estou falando uma questão muito pessoal, que é conhecer a ideia da decolonialidade, e aí não vai sair, né? Decolonialidade, que é a gente reconhecer a capacidade de outros povos, fugir do eurocentrismo, e aí, dessa forma, reconhecer a contribuição de povos da África, da própria América, e, às vezes, políticas simples, eu acho que já são muito positivas. Eu, por exemplo, nas turmas de ensino médio, estou um pouco afastado agora da coordenação, tenho tentado, nos próprios enunciados das questões, trazer algum tipo de informação relacionado à cultura africana ou à nossa cultura. Então, assim, são medidas que às vezes parecem pequenas, mas que você, ao fazer isso, só às vezes na dúvida dos alunos, você já cria uma possibilidade de estabelecer um discurso em sala de aula sobre determinado tema. Então, é fugir do normal, né? E aí, na matemática, às vezes, isso é um pouco difícil, porque as pessoas pensam que é aquela coisa muito objetiva, muito técnica, e pelo contrário. É possível a gente, na nossa prática do cotidiano, começar a contextualizar uma série de temas que permitem que a gente faça esse debate em sala de aula. Eu acho que é uma iniciativa que a gente precisa fazer cada vez mais. Sim. Tem uma pergunta da professora Joyce. Como está sendo a receptividade de futuros professores das exatas, matemática, quando são desafiados
a falar dessa temática? Você vê melhor, aceitam, se envolvem mais? Olha, Joyce, eu acho que ainda há muita resistência, infelizmente, porque essa visão é muito forte de que quando esse tipo de discussão ele é fomentada nas exatas, isso é um pouco rechaçado, né? Nas humanidades isso é mais natural, mas só aumenta a importância da luta ser maior. Então, nas aulas de História da Matemática eu procuro levantar um pouco dessa questão, dessa importância, mas há uma resistência, sim, sendo muito sincero, quando a gente tenta desviar um pouco, né, nem desviar, né, trazer certos assuntos, as pessoas sentem, não, isso não é matemática e tudo mais, então há ainda uma resistência, mas isso, como é muito recente ainda, as pessoas que reivindicam isso, infelizmente, eu entendo que é um processo que não é rápido, mas que também só reforça a nossa necessidade de cada vez mais tentar fazer com que esse raio de atuação aumente, né? Sim, e principalmente na educação matemática, né? A gente está sendo formado para ser professores. Então, exatamente, essa questão né? da justiça social, de debater questões políticas, tem que existir. E além sim, disso, sim. desculpa uma palhinha, né? Porque o desafio para algumas áreas, né, naturalizou-se, porque a própria lei fala em história e cultura, aí o pessoal pensa, quem vai falar disso é história, mais ou menos geografia, um pouquinho de arte, aí a gente faz aquele movimento folclórico e está tudo sendo cumprido. Quando, na verdade, imagina, olha quantos dados você trouxe, olha quantas áreas dentro da matemática, né, você pode tratar desde como fazer um gráfico, o que é percentual, o que é proporção de não sei do que. Né? Bom, não vou entrar na área de vocês, mas olha quanto. E ainda assim, os nossos colegas professores dizem que não, que isso é coisa lá da área XYZ e não compete a eles. E aí você disse bem, né, Fábio? É momento de vem trazendo, vem obrigando, porque a lei obriga, né? Direitos humanos, as questões raciais estão na legislação agora que movimenta as licenciaturas do país todo mundo que faz licenciatura, que não foi o nosso caso, na minha geração não foi, e agora a Decinha, por exemplo, teve essa oportunidade. Então é a hora de grande transformação, né? A gente está falando de educar. E para além das salas de aula, mas dentro da sala de aula é fundamental a gente entender que todas as disciplinas têm isso. Em biologia também não é, mas eu dou um jeito de enfiar uma informação aqui, enfiar uma coisa. Estou dando célula e vou falar de racismo? Falo, dou o meu jeito, enfio a eugenia no buraco. Olha aqui que eles falavam como ciência. Olha isso aqui, olha a doença falciforme. Eu vou enfiando, onde eu posso eu enfio o assunto. E que seja assim para quem está nos ouvindo, outros educadores, né, que vão nos ouvir. Enfia mesmo esse assunto em qualquer brechinha, porque isso faz parte de educar uma sociedade melhor. E precisa falar, as pessoas têm que tomar consciência de que falar de racismo não é legitimado só por quem é negro, porque esse é o maior problema do nosso país. Enquanto isso não for enfrentado, a gente vai continuar, né, com uma série de problemas, porque a desigualdade vai se preservar dessa forma crítica que ainda existe, e não adianta, esse é um dever de todos. Então, porque às vezes as pessoas se sentem um pouco acanhadas, eu não posso falar sobre isso. Não, todos têm que falar, né? Então, isso é uma consciência também que tem que ser adquirida. Posso aproveitar outro gancho? Aproveitando outro gancho, até pela minha condição de não negra, né? Já tive que responder sobre essa pergunta, né? O que eu estava falando? Primeiro, eu tenho respeito de não falar como negra, eu sempre me anuncio como uma pessoa que não se vê negra, que não sou, né? Então, me defino assim como uma mulher não negra, mas eu acho que tão importante quanto um negro lutar contra o racismo é um branco se entender numa situação de privilégio histórico, né? E ainda assim reconhecer e atuar. Porque não adianta falar assim, é mesmo, né? Ai, porque coitadinho dos negros. Não, não é isso. É discutir que esse lugar que eu ocupo como não negra, ele é fundamental para fazer outros como eu entenderem que a luta é nossa, de toda a sociedade brasileira.
Entendeu? Senão a gente fica assim, deixa o negro falar por ele. É óbvio que deixa o negro falar por ele. É óbvio, não estou falando no lugar dele, mas estou falando com ele. Com ele. Porque se não for assim, eu me coloco no lugar de espectadora, não de lutadora. No lugar de espectadora, não como alguém que reconhece e enfrenta. Vou deixar sentar à mesa com racistas brancos como eu, ou não negros como eu, e ficar tudo bem? Não. É para o enfrentamento que toda a sociedade tem que ir, quer sejam negros ou não. E a gente enfrenta isso diariamente. Aqueles que entendem esse papel enfrentam isso diariamente. E responder, o que você está falando? Você não é preta. Olha, não sou, eu tô me vendo. Mas eu me vejo como uma cidadã na obrigação de atuar. Na obrigação de atuar. Senão, de espectador, eu não vim à vida para passar como espectadora, definitivamente. Queria aproveitar esse espaço para dizer também, eu passei a palestra toda sem falar nada, que eu estava com as coisas aqui para resolver, mas eu também não sou negro, e ainda assim eu faço parte de NEABI e gosto dessa luta toda. E assino embaixo em tudo que a professora Joyce falou, porque lutar contra o racismo é uma questão de humanidade. É uma questão de saber que outra pessoa está sofrendo por uma coisa qualquer que seja coisa, e que você tem que ajudar. Só isso. Letícia levantou a mão. Quer falar, Letícia? Oi, Fábio. Primeiro eu queria te parabenizar. Você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Obrigado. Primeiro eu queria parabenizar pela palestra. Eu tive um problema que a minha rede caiu, mas eu consegui voltar. E eu peguei toda a parte que eu vi, eu achei muito interessante, sabe? Belíssimo trabalho. E me colocar na mesma situação que você, porque, assim, também tem a formação nas exatas. E, né, como negra, ouvi muito dessas falas durante toda a minha formação. E eu ouvia muito aquela coisa assim mesmo. Essa coisa de negro, de coisa, ele é como se fosse se fazendo de vítima, né? Porque o negro não precisa disso, o negro que se esforçar. E essa fala vai meio que introjetando na gente, a gente vai meio que acreditando, sabe? Como se o negro que não conseguisse o trabalho, os estudos, fosse um preguiçoso. Só que você mostrou muito bem que esse número é grande demais para ser só preguiça, sabe? É todo um contexto social que coloca os nossos irmãos nessa situação. Falo irmãos, me colocando como uma grande família, sabe? Essa palestra foi muito boa por conta disso, que mostra numericamente, que a gente tende a achar que quando é número, é algo irrefutável, é a verdade, e as pessoas dão mais, né? Como se a realidade social já não fosse algo que falasse por si, já não mostrasse por si. Então, parabenizar pelo trabalho, gostei muito, e me colocar na mesma situação, porque a minha formação na exata, a minha formação não me deu essa oportunidade. Só agora, né, na fase madura da minha vida, eu comecei a enxergar que a química, assim como a matemática, pode sim tratar de assuntos tão relevantes para a sociedade e para a formação dos nossos docentes, dos nossos alunos. E acho importantíssima a abordagem que você vem fazendo, porque a gente pode sim formar professores, né, professores de matemática, buscando esse resgate da valorização da cultura, de olhar para essa realidade que não é só tão duro assim a matemática, mas também um olhar social. Muito legal e parabéns. Obrigado, Letícia. Obrigado pelas palavras. São leituras muito recentes. Eu também tendo uma formação muito dura, só na pós-graduação é que tive a felicidade de fazer parte de um programa de educação matemática, onde muitos textos debateram sobre essas questões, mas é impressionante como a nossa formação ela não se permite tocar em nada que chegue perto, né, sobre esses temas. Primeiro, porque na nossa época isso de fato já não existia como um todo, né, era muito incomum. E mesmo agora também ainda é algo, infelizmente, feito por muito poucos, mas que o NEABI, assim,
muito agradecimento por tudo que o NEABI tem trazido, né, desde 2015 para cá, para o nosso campus, porque verdade. Permitiu isso, que até a gente, né, embora eu já tivesse nessa pós-graduação, uma série de coisas que eles trouxeram, eventos que foram realizados, permitiu que a visão ampliasse muito em relação a essa necessidade. A gente sempre enfrentou isso na pele, mas sempre se viu muito engessado em saber como combater, né? Até porque não aprendia, só sentia na prática, como eu sempre senti, você também, mas e como fazer, né? Porque já é muito raro, infelizmente, ter a oportunidade de estudar, são poucos os que conseguem ainda, infelizmente, embora isso, felizmente, tenha melhorado muito, mas ainda é difícil, né? Porque são poucos os lugares que discutem, e aí, graças a Deus, o NEABI é um deles e faz isso de uma forma muito, muito competente. E é isso, acho que é usar e abusar dessas discussões para que a gente possa, como eu disse, cada vez mais aumentar o raio de ação e sensibilizar e conscientizar mais pessoas. Parabéns mesmo. Obrigado, Letícia. Agradecendo mais uma vez, professor Fábio, na sua fala, a todos que participaram. E também gostaria de agradecer ao NEABI, porque, sem dúvidas, tem um espaço onde a gente consiga aprender mais, né? Debater, refletir todos esses eventos, todos os textos, assim, eu sou muito grata ao NEABI e muito feliz de fazer parte também. E agradecer mais uma vez ao professor Fábio, e acho que a gente pode encerrar. Aproveito mais uma vez agradecer a presença de todos, acho que foi muito legal ter aqui a presença de vocês para eu poder falar um pouco. E é isso, sigamos na luta, porque ainda há muito o que fazer. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, boa noite a todos. Não esqueçam o formulário. Preencham o formulário. Coloca o link, por favor. Está lá no chat. Tá aqui em cima, mas eu porque vou a minha mandar de conexão novo. caiu e eu perdi. Peraí. Calma. Jesus. Eu coloquei ali o link. Pronto. Coloquei novamente. É esse link aí. Preencham para ganhar a presença lá e marcar a presença e ganhar o certificado e tudo mais. Ok, muito obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Boa noite a todos. Pera, tem que tirar a gravação.